Então, bora resolver as questões de 4 pontos do nível S. Um tetraedro tem arestas com medidas inteiras e 4 dessas medidas estão mostradas na figura. Qual é a soma das medidas das outras duas arestas? Então, ele te dá aqui que as medidas das arestas desse tetraedro são todas inteiras, ou seja, são sempre números inteiros. E a gente vai querer saber qual vai ser a soma das medidas das arestas que não são dadas aqui. Ele te deu 4 arestas, uma mede 7, outra 3, outra 4 e outra 2. E aí a gente tem essa daqui, que é o AB. Eu nomeei aqui os vértices como ABCD. Então, essa aresta AB, digamos que mede um certo x. E a CD também a gente não sabe, vai medir um certo y. A gente quer saber qual é a soma de x mais y. E aí, qual que vai ser a ideia que a gente tem que usar para descobrir quais vão ser os valores dessas arestas? A gente vai ter que aplicar aqui diversas vezes a desigualdade triangular, que é a regra de formação de um triângulo. Por exemplo, olha aqui esse triângulo ABC. Então, a gente tem que o x ali faz parte do triângulo ABC. E ele tem, digamos que aqui é ABC, tem um lado que mede 7 e outro lado que mede 2, e aí o AB que mede x. Então, o que diz a desigualdade triangular? Ela diz que um lado qualquer do triângulo tem medida menor do que a soma dos outros dois. Então, por exemplo, para a gente poder formar esse triângulo aqui, a gente vai ter que ter 7 menor do que x mais 2. Então, se eu pegar um lado do triângulo, ele sempre tem que ser menor do que a soma dos outros dois. E o mesmo vai valer se eu escolher qualquer outro lado aqui. Então, o 2, por exemplo, também tem que ser menor do que 7 mais x. Só que nota que essa desigualdade aqui já é satisfeita, né? Para qualquer valor de x que eu colocar aqui, como o 2 já é menor que o 7, então isso daqui vai ser satisfeito. Então isso daqui não vai dizer nada pra gente. Agora essa outra primeira que eu escrevi, 7 menor que x mais 2, se a gente subtrair 2 dos dois lados aqui, vai ficar 5 menor do que x. Então essa daqui é importante, né? A gente está sabendo já que o x tem que ser um número inteiro e também que ele tem que ser maior do que 5. E aí tem uma terceira desigualdade, que é escolhendo o lado x. Então o lado x tem que ser também menor do que a soma dos outros dois. Então vai ficar x menor do que 7 mais 2, que vale 9. Então a gente descobre que o nosso x tem que ser maior do que 5, que é o que saiu da primeira equação, e também tem que ser menor do que 9. Então ele vai estar nesse intervalo aqui, de 5 até 9. E lembra que ele tem que ser inteiro, então a gente sabe que ele só pode ser 6, 7 ou 8. E isso é só aplicando para esse triângulo ABC, né? Ele também faz parte do triângulo ABD, que tem lados 3, 4 e x. Então daí a gente teria que aplicar aqui agora a desigualdade triangular, de novo, só que para esse triângulo aqui, o ABD. Então, a gente tem o lado AD, que mede 3, o lado BD, mede 4, e o AB é o mesmo x. Então, o que sai daqui? A gente tem que x é menor do que 3 mais 4, soma dos outros dois lados vai dar 7. Então, x é menor que 7. Então, nota que simplesmente usando essa, a gente já descobre aqui qual é o valor de x. Porque da primeira lá a gente tem que o x só pode ser 6, 7 ou 8, porque tem que ser inteiro. E aqui a gente descobriu que ele tem que ser menor do que 7, então ele não pode ser nem 7 nem 8, só sobra o 6. Então x é igual a 6. Então aqui já saiu, né? A gente poderia também aplicar as desigualdades triangulares, as outras desigualdades, né? 4 menor do que x mais 3 e assim por diante. Só que não vai precisar, né? A gente já encontrou qual é o valor de x. X vai valer 6. Então vamos anotar aqui que x vale 6, e agora a gente precisa encontrar quem é o y. E a gente vai aplicar a mesma ideia. Nota que o y faz parte de dois triângulos também. A gente tem aqui o triângulo ADC, que vai medir y esse lado, né? O lado CD. Um lado mede 7 e o outro mede 3. E também ele vai fazer parte do CBD. Então vai ficar fazendo parte aqui também desse outro triângulo que tem o lado BD igual a 4 e CB igual a 2. Então vamos aplicar primeiro a desigualdade triangular para o triângulo ACD, que tem o lado y. Então a gente vai ter y menor que 7 mais 3, que é igual a 10. Então y é menor do que 10. O lado y tem que ser menor que a soma dos outros dois. E também a gente vai ter que 7 é menor do que 3 mais y. 3 mais y. Então isso daqui, se eu subtrair 3 dos dois lados, vai ficar como? Vai ficar 4 menor do que y. Então com essas duas equações, a gente tem que o y está entre 4 e 10, né? Então a gente tem 4 menor que y e também y menor do que 10. E ele tem que ser inteiro, então vai ter que ser 5, 6, 7, 8, 9. Algum desses. E agora para descobrir qual que vai ser exatamente, a gente vai aplicar para o triângulo de baixo.
Então, usando a desigualdade triangular aqui, a gente tem que o y tem que ser menor do que 2 mais 4. Então, y menor que 2 mais 4, que é igual a 6. E aí já matou, né? Porque y tem que ser menor do que 6 e também tem que ser maior do que 4, lá da primeira equação. Então, se ele só podia ser 5, 6, 7 e assim por diante, e tem que ser menor do que 6, ele não vai poder ser nenhum outro número, exceto o 5. Y é igual a 5. Tem que ser maior do que 4 e menor do que 6. A única opção é o 5. Então a gente descobre que x vale 6 e y vale 5. Qual vai ser a soma dessas duas arestas, então? Resposta letra C, 11.